Bora, amigo do Documento de Bíblia. Hoje o texto está na página 1090. Vamos ao texto Lucas 13, do 31 ao 35, onde fala de uma ameaça do Herodes, né? Certo. Diz que naquela mesma hora alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. O primeiro questionamento que se faz é: qual é o interesse dos fariseus? É proteger Jesus ou se ver livre dele? Tipo, sai daqui que você está incomodando. Sai daqui que você está nos tirando os nossos seguidores. Uma coisa horrível, né? Na verdade, eles tinham dito que quem declarasse que Jesus era o Cristo ia ser expulso da sinagoga, né? Versículo 32 diz que Jesus falou assim: ó, vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Veja bem, Herodes, que Herodes era esse? Que estava procurando matá-lo. São tantos Herodes, né? Eram 4 filhos de Herodes, né? Uma tetrarquia. Agora tem um neto que é rei, mas aqui só simplesmente fala Herodes, provavelmente ao tetrarca da Galileia, que era a esposa de Herodias, que influenciava também a parte aqui de Jerusalém, porque era governada por Pilatos. Né? Versículo 34, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinhas reúnem seus pintinhos debaixo das suas asas, mas como vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos lá, Lucas 14, do versículo 1 ao 6, vai dizer da cura de um hidrópico. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu, veja bem, mais uma vez, isso é recorrente, os que queriam tanto mal a Jesus, colocavam armadilhas e tal, porém Jesus não recusava o convite para comer na casa de ninguém, né? Na casa de um fariseu, e era um fariseu importante, então eles estavam observando atentamente todas as coisas, né? Verso 2 diz que à frente de Jesus estava um homem doente, e o corpo todo inchado. Então Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, que são os escribas, né? É permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. E então ele tomou o homem pela mão, curou e mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Sigamos então para mais uma parábola que está em Lucas 14, do 7 ao 14. A parábola das bodas diz: quando notou a forma como os convidados escolhiam os melhores lugares, né? Lugar de honra à mesa, né? Jesus contou uma parábola. Ele disse: quando alguém o convidar para um banquete, casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior em honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o seu lugar a este homem aqui. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. E não envergonhado, né? Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Veja bem que essa expressão, que é muito replicada e mencionada, lembrada, reproduzida: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, está inserida aqui em um contexto muito simples, nas pequenas escolhas que fazemos, nas pequenas atitudes que nós temos. Nessas pequenas atitudes é que nós mostramos ao mundo em redor se somos pessoas humildes ou não, se somos pessoas que gostam de se exaltar ou que são soberbas. O Senhor, ele tem uma resistência enorme, né, para com o altivo, aquela pessoa soberba, arrogante, né? Ele dá graça aos humildes, mas tem resistência com o soberbo.
Então vamos, dentro desse contexto, tentar redefinir, ressignificar essa expressão. Aqui não se trata de você simplesmente mostrar ser melhor do que alguém, ou querer ter algo a mais do que alguém, não. Aqui é uma coisa muito simples, eu fui convidado com todo mundo, e eu chego na festa de casamento, então eu tenho que procurar o lugar mais simples, e não o principal lugar, não o banquete, né? Porque a mesa é o seguinte, a mesa era em formato de U, letra U. No centro desse U, no centro da mesa, o cara mais importante. Ao lado dele e ao outro lado, os próximos mais importantes do que ele, assim por diante, até os menos importantes ficavam na parte final do U, tá bom? Então, e eles não sentavam em cadeiras como nós, eles sentavam no chão. A mesa era da altura de uma cadeira, mais ou menos. Aí está o versículo 12. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete, um jantar, não convide seus vizinhos, irmãos, parentes ou vizinhos ricos. Se você fizer assim, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você está recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estas pessoas não têm como lhe retribuir. E a sua recompensa, então, virá na ressurreição dos justos. Vem de Deus quando você investe, convida, faz qualquer investimento na vida de alguém. Quando você usa de misericórdia para com alguém, e essa pessoa não pode fazer o mesmo contigo, a recompensa vem do Senhor. Sigamos aqui em Lucas 14, versos 15 ao 24, vai falar de um grande banquete. Olha, é o mesmo assunto. Diz assim, ó. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: feliz será aquele que comer o banquete no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou os seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está preparado. Tudo está preparado aqui, né? Verso 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e por isso preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados, cegos, mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda tem lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e os obrigue a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui há uma coisa bem interessante. As pessoas convidadas são pessoas de honra, mas estavam muito ocupadas para participar deste banquete. Pessoas bem ocupadas recusaram. Então o Senhor aqui está colocando em prática o que ele acabou de dizer para aquele fariseu, né? Chama os pobres, aleijados e tal. E foi mais ou menos isso que aconteceu com relação ao Evangelho. Porque primeiro, os mais importantes, os filhos de Deus, né, chamados, os que tinham aliança com o Senhor, eles rejeitaram. Depois o Evangelho foi para os gentios, foi para os necessitados. Agora, a parte final é que é extremo, né? Porque o Senhor diz: olha, vá pelos caminhos, não é pelo caminho, pelos caminhos, da ideia de que nós que somos pessoas espertas gostamos de criar caminhos para nos desviarmos do caminho do Senhor. A ideia aqui é ir atrás dessas pessoas e fazê-los entrar, ou seja, praticamente obrigando-os a participar do grande banquete. Lucas 14, versos 25 ao 34, diz que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida,
mais do que a mim. Veja bem a questão. Não é que você não possa amar a sua família, mesmo porque isso seria impossível se você é humano, né? Se você for um monstro, aí não tem como. Não tem como. Nem discutir o assunto. Então, a questão aqui é você amar qualquer membro da sua família mais do que Jesus. Veja que interessante. Olha que interessante que está dizendo aí. Não está falando sobre amar o mundo mais do que Jesus. Não está falando sobre amar a si mesmo mais do que Jesus. A sua própria vida, né? Não é especificamente aquilo que você tem. Não. Está falando sobre um contexto, é familiar. A família é a tradição. Minha família é a minha tradição. Verso 27. E aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo que este homem começou a construir e não foi capaz de terminá-la. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok? Bom, eu queria só mencionar aqui essa questão do chamado ministerial, a importância que o Senhor Jesus dá para o fato de alguns quererem ser discípulo dele e, mesmo assim, ter como prioridade a família. Aqui está a primeira questão aqui. Não tem como você ser discípulo de Jesus colocando prioritariamente ou amando prioritariamente a sua família. Onde estiver seu tesouro, ali vai estar seu coração. Não, eu amo muito o Senhor, mas eu tenho que fazer, primeiro a minha família. Você pode observar aí a história de forma geral. Geralmente os grandes homens de Deus que fizeram a obra do Senhor, eles, de certa forma, a família ficou em segundo lugar. Quando você vai para o campo missionário com a sua família, o que acontece é que geralmente seus filhos vão odiar missões. Ou não é sempre, mas há uma possibilidade de um ou outro não querer saber desse negócio de missão. Por causa do sofrimento, das dificuldades que você passa, você acaba trabalhando contra si. E se você vai para o campo missionário sem eles, você é irresponsável. Igual os 12 apóstolos. Deixaram a profissão, deixaram a família, deixaram tudo para seguir Jesus. Aí tem gente que hoje pega um texto que não tem nada a ver com esse assunto e diz, pastor, mas primeiro tem que ser a família, porque se alguém não cuida dos seus, negou a fé é pior do que o descrente. Rapaz, descontextualiza não, que isso aí foi dito por Paulo a respeito das pessoas que não estavam recebendo a comida diária, né? Questão da diaconia, tá bom? E ele está dizendo ali o seguinte, que a igreja não tem o dever de manter todo mundo, não. Você tem parente idoso, cuide dele. Você tem parente que está pobre, você está podendo, cuide dele. Tire das costas da igreja. Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa que eu estou colocando aqui é ser discípulo, é ter um chamado, é ir ao campo. Porque não se trata de eu colocar minha vida em risco, mas é da minha família. Aí eu volto a outra expressão de Paulo, quando ele diz, os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Os casados, porém, cuidam das coisas da família. De como agradar um ao outro. De como fazer feliz um ao outro. Ok? Tem algumas pessoas que tentam misturar essas coisas para justificar algo que... Não, a verdade ela é clara, ela é nítida. Se você quiser ser um missionário e não quiser passar muitas dificuldades, vá enquanto solteiro. Faça o que você tem que fazer enquanto solteiro. Casar dá para ir dar, meu irmão, mas é bem mais difícil. Bem mais difícil. Ser discípulo, fazer discípulo, tudo isso ele explica muito bem em nossa Bíblia, né? Amanhã a gente torna a falar, se o Senhor nos permitir.